Olá, pessoal do canal do Professor Fábio Inácio. Hoje nós vamos falar aqui, né, da prova do Guarujá, tá? Então, prova que foi da Banco Nós vamos comentar aqui, né? Já saiu o gabarito, saiu a prova junto. Vamos dar uma analisada nas questões. Também não vou fazer aquele que eu gosto de colocar, né, completo e tal. É só para a gente realmente ver as questões e depois fazer alguns comentários. Então vamos lá, né? Claro que nós vamos falar de legislação e pedagógicos, e começando aqui pela questão número 15, ó, numa escola chamada Aprender Sempre, dois professores adotam práticas avaliativas diferentes. O professor Carlos aplica provas mensais para apenas atribuir notas e classificar os alunos em aprovados e reprovados. Já a professora Lúcia usa diversos instrumentos avaliativos para identificar as dificuldades do aluno e replanejar suas aulas, oferecendo atividades complementares para quem precisa. Segundo Lucchesi, a prática da professora Lúcia caracteriza uma avaliação. Então, usou aqui o Lucchesi, né? Tinha a dissertativa também foi de Lucchesi, e aqui é importante, ó, ela usa os instrumentos avaliativos para identificar as dificuldades do aluno e replanejar suas aulas, né? O Carlos é no tradicional lá, atribuir notas e classificar. Então, né, está perguntando da Lúcia, quem faz isso aqui é o Carlos, né? Não é comparativa, tá? Também não é somativa, porque a do Carlos seria somativa, né? Que ele vai lá, tal. Não é o caso, então aqui seria a diagnóstica, letra A. Ó, dificuldades dos alunos e replanejar suas aulas, oferecendo atividades complementares. Então, ela dá a prova, certo? Para ver ali como é que estão os alunos, replaneja suas aulas, certo? Então, essa seria aqui a diagnóstica, ok? Algum problema aí, Fábio? Não vi nenhum problema, tá? Questão número 16. Em uma reunião pedagógica, a coordenadora apresenta princípios para... antes, gente, deixa eu agradecer todo mundo, né, que acompanhou as aulas lá. Acho que ajudou bastante, caiu muita coisa que a gente falou nos vídeos e tal, né? Então foi bacana, acho que deu para dar um help aí, bacana, positivo para o pessoal, tá? É claro, eu sempre falo que prova é um processo, a gente vai aprendendo, cada prova a gente vai, né, tentando ali melhorar. Olha só, questão 16, em uma reunião pedagógica, a coordenadora apresenta princípios para a prática educativa baseados em Paulo Freire. Analisa as afirmações abaixo sobre os saberes necessários à prática educativa segundo a pedagogia da autonomia. Né? Aí que tinha as alternativas, que eu sempre falo que eu gosto de olhar antes, né? Ó, não tem a possibilidade de ser 1, 2, 3 e 4, né? Então, daí, não tem, não tem. 4, 5, né? Aqui é que a 5 ficou escondidinha aqui. Né? Mas não tem essa possibilidade. Então, você já sabe que tem aqui algum problema, né? Olha só, ensinar exige rigorosidade metodológica. Significa que o professor deve ser rigoroso na pesquisa, na docência e na construção do conhecimento. Essa é uma das ideias, né, muito presentes ali na obra da pedagogia da autonomia, que é a rigorosidade, né, metodológica que o Paulo Freire fala. Então aqui, ó, beleza, aqui ok. O educador deve assumir como sujeito da produção do saber, reconhecendo que ensinar não é transferir conhecimento. Aquela crítica, né, que ele faz à pedagogia bancária, e aqui é criar possibilidades para a sua construção. Perfeito, ó. 1 e 2, ok. Aí, se a 1 e 2 estão ok, a gente já eliminava a A, né, e a D, porque nenhuma das duas tem. Essas ideias estão presentes. A prática educativa deve ser neutra. Falei muito isso, né? Da neutralidade. O Paulo Freire critica essa ideia da neutralidade, ó, para evitar discutir sobre questões sociais e políticas, né? O Paulo Freire coloca isso no centro das suas aulas, a realidade. Por quê? Para a formação crítica do sujeito. Né? Não é o político no sentido partidário, mas o político de debater a sua vida, a sua situação, né? Enfim, questões aí. Portanto, a 3 negativo, não faz parte da ideia do Paulo Freire. Aí a gente já teria o gabarito, né? Ensinar exige alegria e esperança, pois a educação é um ato de amor e de coragem, não podendo ser realizada em clima de desânimo,
Paulo Freire fala isso, né? E o professor deve manter distância emocional dos seus alunos. Essa tá certa, né? Aqui é a 5, saiu truncada. Priorizando os objetivos curriculares, não, né? Essa aqui está errada. Portanto, a gente aqui a 3 e a 5 não correspondem, né, a ideias do Paulo Freire. Não correspondem, certo? Então, nosso gabarito aqui, né, é B. 1, 2 e 4, tá? Então, aqui a gente coloca aqui, ó, não corresponde às ideias de Paulo Freire, certo? Olha aí, né? O Paulo Freire colocado aí, então não corresponde, ó. Só escrevi aqui Paulo Freire, tá? Só para vocês verem, né? Que eu tô na frente, né? Eu tinha a mania de dar aula e ficar na frente da lousa. Continua, tá vendo no vídeo. Certo? Então, letra B, nenhum problema aqui também. Questão 16 aqui, eu repeti a questão 16. Questão 17, que eu fiz correndo, né, gente? Questão 17, a professora Ana observa que seu aluno João, de 6 anos, ao escrever a palavra cavalo, produz caulo, né? Ele usa algumas letras para cada sílaba, ora colocando uma letra por sílaba, ora colocando mais de uma. Em algumas palavras ainda usa estratégia de uma letra para cada sílaba, mas em outras já tenta representar alguns sons dentro das sílabas. Segundo Ferreira e Teberoski, João encontra-se no nível A, logográfico, B, silábico alfabético, C, pré-silábico e silábico. Bom, essa aqui a gente falou bastante disso, né, também, e aqui praticamente traz, né, a definição do nível, né? Está colocado aqui, ó, as sílabas, usa estratégia de uma letra para cada, mas em outras já tenta representar. Veja que ele tentou escrever a palavra cavalo, ele chegou aqui, ó, muito próximo, né? Muito próximo. Talvez, né, hipoteticamente falando aqui, tenha confundido o U com V, né? São ali os símbolos e tal. Pode ter feito? Pode, né? A gente não sabe. Mas não tem logográfico, né? Um pré-silábico não faz isso e o silábico também não. Aqui é silábico alfabético, né? Ele está quase chegando aí, né, no patamar de escrever as palavras o mais próximo aí né, da grafia correta ou próximo da grafia, tá? Então, por exemplo, se ele escrevesse cavalo assim, ó, ele seria alfabético, né? Se ele escrevesse cavalo, mesmo trocando C pelo K, né, ele seria alfabético. Aqui no caso é silábico alfabético, tá? Então, letra B de bola. Falamos bastante disso, né? E eu disse, vai cair isso aí, hein? Sempre cai. 18. Em uma reunião pedagógica, a equipe dos segundos anos identificou dificuldades de leitura em parte da turma. Ao registrar o plano de ação diário de classe, a professora precisa cumprir incumbências docentes previstas na Lei de Diretriz e Base, a 9.394 e 96, a LDB. 1. Da proposta pedagógica da escola e 2. Estratégias de recuperação para alunos com menor rendimento, né? Então aí é um complete. Assinale a alternativa que preencha corretamente as colunas, tá? Então, ó, selecionar por conta própria o material didático da rede, né? Aplicar a prova final como único critério de avaliação. Aí aqui a gente já elimina, né? Por quê? A nossa lei não fala de único critério, a gente já viu até questões aí, né? Falando sobre a avaliação diagnóstica e essa crítica de usar, né, a ideia que restringe, ó, único, né? Eu falei muito isso nas aulas. Viu palavra que restringe, né? Único, apenas, você já desconfia, certo? Notificar o conselho sobre qualquer falta injustificada, administrar os recursos materiais, também não, né? Agora, olha aqui, ó, participar da elaboração da proposta pedagógica, isso é uma das incumbências do docente? Sim, né? Participar da elaboração da proposta pedagógica e estabelecer estratégias de recuperação, né? Tem que estabelecer, sim, estratégias de recuperação
portanto, o gabarito é letra C, de casa. Não é aqui elaborar o regimento, né? Até porque está perguntando aqui da lei, né? Da diretriz base com relação às incumbências dos docentes. A banca aqui podia ter colocado o número da lei? Podia, né? Mas não colocou, também não compromete a questão. Eu sempre gosto das referências, mas não é uma coisa que compromete a questão. Portanto, letra C, até porque elaborar o regimento, definir dias letivos, não tem nada a ver com o que está colocado ali nos itens 1 e 2, certo? Portanto, letra C, de casa. 19, lembrando, gente, que você pode comentar aí, discordei, professor, isso que é o bonito da educação, né? Então, enquanto a gente ensina, a gente também aprende, já diria Paulo Freire. Então, é interessante essa troca, né? Professor, discordei ali, porque eu pensei isso, legal, é isso aí, né? A gente vai debater aqui as visões, não tem problema nenhum, gente, tá? Questão 19, em uma formação, o professor Marco revisou pontos constitucionais sobre a educação e registrou as afirmações abaixo, analise-as. Né? E eu sempre gosto de olhar aqui, ó, são 4, né? Tem a possibilidade de ser todas? Tem, né? Olha aqui, tá? Tem essa possibilidade, né? Olha como um é importante a gente saber, porque ele está presente em todas as alternativas, né? Então, dependendo, eu já consigo eliminar algumas, certo? Então vamos lá. A educação é direito de todos e dever do Estado e da família, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, ao preparo para o exercício da cidadania e a qualificação para o trabalho. A frase mais dita, né, na educação é essa. É dever do Estado, então a 1 está correta, certo? É dever do Estado, vou marcar aqui com a minha canetinha, né? A 1 perfeito, correto. É dever do Estado assegurar atendimento educacional especializado às pessoas com deficiência, preferencialmente, né? Na rede regular, olha aqui, perfeito, é preferencialmente mesmo, não é exclusivamente, né? Não é prioritariamente, é preferencialmente a palavra certa, certo? Que está na letra da lei, né? A gratuidade do ensino público é princípio do ensino do Brasil? Sim, princípio do ensino do Brasil. Agora, olha a 4, a obrigatoriedade da educação básica limita-se, já começa aqui, né? Palavra restritiva. Ao ensino fundamental? Não, né? Porque a pré-escola é obrigatória. E a obrigação com a pré-escola começa aos 4 anos, né? Então aqui, ó, já dançou, né? E vai até os 17 anos, certo? Dos 4 aos 17. Portanto, gabarito letra A, porque a 4 está errada, né? As outras estão corretas. Aí ele se equivocou na sua anotação, o professor Marcos, né? Foi anotar ali, não anotou bem, né? Errou. Ó, vocês lembram nas aulas que eu falei que essa coisa das idades, né? Da obrigatoriedade, isso cai sempre. Olha lá aí, né? 19 apareceu essa questão. Também falei muito da gratuidade do ensino, né? Olha, não pode, né? É um princípio, enfim. Ok, letra A. 20. Na primeira semana de aula, a professora Helena recebe João, estudante com deficiência, que chega com a família. Ó, deixa eu ver se eu não estou na frente de nada aqui, né? Deixa eu diminuir um pouco aqui. Bom, que chega com a família, relatando necessidade de apoios pedagógicos. A equipe gestora pede à docente que propõe ação inicial juridicamente adequada para garantir acesso e permanência com a aprendizagem. Qual conduta está correta para o contexto descrito? A. Garantir a matrícula e permanência, planejar com a equipe pedagógica adaptações razoáveis e recursos de acessibilidade, articular o atendimento educacional especializado quando necessário, preferencialmente na rede regular, sem cobranças de valores adicionais, tá? B. Solicitar laudo médico como condição para a matrícula e orientar a família a custear acompanhante terapêutico em sala.
C. Encaminhar estudante desde o início para a escola especial por ser espaço mais adequado ao seu desenvolvimento. E aguardar a avaliação clínica para decidir se o aluno pode permanecer na classe comum, suspendendo temporariamente sua frequência. Bom, gente, o que acontece na educação, isso já está praticamente, né, sendo bastante consolidado, é a inclusão. Você não pode criar barreiras, né? Então, você não pode dizer que vai orientar a família a custear. Não, o ensino é gratuito, né? Como que você vai solicitar custear, né? E também obrigatoriedade de laudo para matrícula? Não, né? Não tem essa obrigatoriedade de laudo. Encaminhar o estudante para escola especial? Não, que é preferencialmente na escola regular, certo? E aguardar a avaliação clínica para decidir se o aluno pode permanecer não, né? Totalmente criando barreiras aqui para o aluno. Então, qual é a questão aqui? Garantir a matrícula e permanência, planejar com a equipe pedagógica adaptações razoáveis, recursos de acessibilidade, articular o atendimento do EE quando necessário, preferencialmente na rede regular, sem cobrança de valores adicionais. Gabarito letra A, tá? O que eu estranhei dessa questão, gente, é isso aqui, ó. A equipe gestora pede a docente que propõe ação inicial juridicamente adequada. Sinceramente, achei que isso aqui ficou esquisito, né? Por quê, gente? Ação juridicamente? Eu não... Dá para responder essa questão? Dá, mas essa frase não tem muito sentido, porque a escola, primeiro, a escola, o que ela faz? Ela propõe ações pedagógicas, né? A gente não propõe ação jurídica, né? Ah, mas do jeito que está colocado aqui, ficou muito esquisito, certo? Então, essa redação, né, aqui ficou estranha, tá? Vou falar para vocês que ficou estranha, né? Pode colocar, propõe ação, né, pedagógica adequada para garantir o acesso e permanência. A jurídica não tem muito sentido, né? Porque o que nós da escola temos que fazer? Acolher, receber, fazer a matrícula, não criar barreiras, né? Tudo isso está na lei, certo? Então a gente cumpre a lei. Agora, parece que a gente está provocando uma ação jurídica, né? Esquisito isso, eu achei super estranho. Tanto é que eu li a primeira vez, eu falei, é ação pedagógica, né? Aí eu li jurídica. Juridicamente adequada, ficou esquisito, tá? Se é o que eu estava falando no nosso grupo de WhatsApp lá. Gente, entrar com recurso, não tem problema nenhum, né? Eu achei que ficou feio essa frase aqui, meio sem sentido, né? Podia colocar propor ação inicial adequada para garantir o acesso e permanência. Juridicamente adequada, ficou esquisito, tá? Portanto, né? Não é o papel do docente fazer uma ação jurídica, né? Mas, portanto, é uma questão que tem esse C, né? As alternativas, ok, não tem como, você vai eliminar, não é a B, não é a C, não é a D, não tem jeito, tem que ser a A, mas, né, ficou esse cabeçalho aí estranho, tá, da questão. Só essa observação. Ah, se você acha que dá para entrar com recurso, você pode entrar, né? Se eu tivesse errado essa questão, eu entraria, né? Óbvio, certo? Se não, mas vale a pena? Pode tentar, que a frase está estranha, né? Nesse sentido que eu falei, certo? Talvez ali foi um erro material na hora de escrever, enfim. Bom, vamos lá. 21. O professor Roberto decidiu inovar sua prática pedagógica, aplicando metodologias ativas. Em vez de dar aulas expositivas tradicionais sobre o sistema solar, ele propôs que os alunos pesquisassem sobre planetas em grupos, criassem maquetes, apresentassem suas descobertas e elaborassem perguntas uns para os outros. Essa prática exemplifica o princípio das metodologias ativas que elimina completamente o papel do professor no processo educativo para se tornar mediador do processo,
Descentraliza o processo de ensino para que a figura do professor se torne um assistente pedagógico, prioriza a transmissão direta de conteúdos através de aulas criativas ou coloca o estudante como protagonista ativo de sua aprendizagem. Bom, aí ele está falando de metodologias ativas, né? E eu falei muito para vocês que metodologias ativas não significa só o uso da tecnologia, né? Então, o professor ele está ali atuando como um mediador, portanto, não é letra A, porque não vai eliminar o papel do professor, né? Não é tornar o professor um assistente pedagógico, não é esse o objetivo, certo? Né? Do princípio das metodologias ativas. Não é priorizar a transmissão direta de conteúdos, certo? É colocar o estudante como protagonista ativo de sua aprendizagem. Né? Então, a sala de aula invertida, né? Todas essas são, e essa também que ele colocou, pode ser um exemplo de metodologia ativa, portanto, gabarito letra D, de dado, certo? Certo, gente? Então, tranquilo, metodologias ativas, tá? Protagonista. Esse é um dos objetivos da metodologia ativa, é colocar o estudante como protagonista. Um dos princípios, né? Então, letra D. 22. A diretora de uma escola está organizando a matrícula de Ana, uma aluna com deficiência intelectual. Alguns professores sugerem que ela frequente uma classe especial separada, enquanto outros defendem que ela deve estudar na classe regular com os demais alunos de sua idade, recebendo os apoios necessários. Um terceiro grupo propõe que ela fique meio período na classe regular e meio período em atendimento especializado separado. Segundo os princípios de inclusão escolar defendidos por Mantuan, a alternativa mais adequada seria. Por isso que eu falo, gente, que é importante a gente entender certas coisas, né? A nossa lei de inclusão, né, ela jamais, né, colocaria situações aqui, falando da lei, mas agora vamos falar da Mantuan. Ela é uma autora que jamais defenderia qualquer tipo de separação e exclusão, né? Então, a gente falou muito isso do pensamento da Mantuan, quando a gente falou das questões. Aí vamos ver as alternativas. Manter a Ana em classe especial para garantir atendimento mais individualizado. Aguardar que Ana desenvolva habilidades básicas antes de incluí-la na classe regular. Incluir Ana na classe regular com os apoios necessários, transformando a escola para acolher sua diversidade. E encaminhar Ana para uma escola especial mais preparada. Bom, quem conhece o pensamento de Mantuan sabe que jamais a Mantuan vai defender, né, manter ela em classe especial para garantir atendimento individualizado, encaminhar a Ana para a escola especial. Isso não faz parte nem de longe do pensamento da Mantuan. Aguardar que Ana desenvolva, porque todas essas estão separando, segregando, né? Olha, quando ela fala assim, ó, a primeira turma propõe uma classe separada, certo? Que não combina com o pensamento da Mantuan, né? Um terceiro período propõe meio período, né? E meio período em atendimento. E o que a Mantuan fala? Incluir a Ana na classe regular, com os apoios necessários, transformando a escola para acolher sua diversidade. Ou seja, não é o aluno que tem que se adaptar à escola, e sim a escola se adaptar ao aluno. É isso que a Mantuan coloca. Portanto, letra C, né? De certo, ok? Então, questão número 22, letra C. Questão número 23. Durante uma atividade de leitura, a professora Maria percebe que seu aluno Pedro consegue ler palavras simples sozinho, mas tem dificuldade com textos mais complexos. No entanto, quando ela lê junto com ele, fazendo perguntas e dando dicas, Pedro consegue compreender textos mais elaborados e até fazer inferências, baseando-se em Vygotsky. Essa situação ilustra o conceito de desenvolvimento real, desenvolvimento proximal, internalização completa ou desenvolvimento potencial. Falando muito disso nas aulas, eu até no vídeo curto que eu falei, olha, Vygotsky, né?
Ideia dele, zona de desenvolvimento proximal. Então, essa aqui também, a letra B, zona de desenvolvimento proximal, que é a ideia do Vygotsky, que ele fala assim, olha, o aluno, ele está ali, né? Consegue ver algumas coisas sozinho, tem dificuldade, então ele necessita ali do apoio ou de outro aluno ou da professora, né? Para que possa mediar ali para ele conseguir chegar no conhecimento e, obviamente, né? Esse conceito ele chama de zona de desenvolvimento proximal, letra B, um dos conceitos principais aí do Vygotsky, né? Falamos muito disso, teve questões também, então letra B de bola. Questão número 24, uma professora do segundo ano está discutindo com um colega sobre as práticas de alfabetização em sua turma. Ela relata diferentes situações observadas com seus alunos. Analise as afirmações sobre a alfabetização e letramento, segundo Magda Soares, né? E aqui tem as alternativas, ó. São 4, né, assertivas aqui, não tem nenhuma que tem as 4. Qual é a conclusão? Que, no mínimo, uma está errada aqui, né? Porque as outras, todas as alternativas aqui tem 3. Então, tem uma aqui que está errada, certo? A gente já vai ler sabendo disso. Por isso que eu falo, quando a gente vai fazer prova, a gente tem que ter essas estratégias, né? Olhei lá, ó, todo mundo 3. Ah, então tem uma errada, né? Porque o teu olhar já vai treinando, o teu cérebro já entrou no modo vou procurar o erro aqui, né? Então isso é muito importante para a gente ter mais acertos, né, na prova, ser mais assertivo em algumas situações. Então vamos lá. A aluna Beatriz consegue decodificar todas as palavras de um texto. Veja, mas não compreende seu significado nem consegue usar a leitura para resolver problemas do cotidiano. Isso mostra que ela está alfabetizada, mas não letrada. Lembra do que a gente estudou? É exatamente isso, né? Ela até conhece ali os códigos, né? Decodifica, mas ela não consegue entender ali, né? Usar a leitura para resolver os problemas. Então, o que é a questão do letramento? Então, ela é alfabetizada, mas não letrada, certo? Então, a 1 correta. Portanto, a gente já eliminaria a C, ó, né? C não tem 1. O aluno Diego ainda não domina completamente o sistema de escrita, mas consegue identificar informações importantes em rótulos, cartazes, práticas. Olha o uso da linguagem, né? Da escrita, da prática social da escrita. Usando esses conhecimentos em situações reais, isso demonstra práticas de letramento, mesmo sem estar plenamente alfabetizado. Perfeito, a 2 também está correta. Né? Ele tem o uso, aí a gente já elimina a A, né? Ele tem o uso da prática, né, da leitura e tal, mesmo ele ainda tendo algumas dificuldades. Aí a 3, a alfabetização e letramento são processos independentes que não podem ocorrer simultaneamente, sendo necessário primeiro alfabetizar para depois letrar. Gente, quem assistiu a minha aula não pode ter marcado essa, tá? Se você marcou, você vai me mandar um e-mail e nós vamos conversar. Por quê, gente? Eu falei demais, alfabetização e letramento são coisas distintas, sim, mas são interdependentes, né? Ocorrem ali concomitantemente, né? Não é primeiro alfabetiza, depois o letramento, não, elas ocorrem ali ao mesmo tempo. Portanto, a 3, não, né? A 3 está errada. Se a 3 está errada, a gente já elimina a B, já ficaríamos com a alternativa D aqui de dado, que é a alternativa gabarito. Uma criança letrada é aquela que não apenas sabe ler e escrever, mas que responde adequadamente às demandas sociais de leitura e escrita perfeita. Olha aí que questão legal, né? E eu falei muito que ia cair sobre alfabetização e letramento, certo? E caiu aqui a questão número 24, letra D de dado.
Professor, tem problema aí nessa questão? Não, né? Eu não vi nenhum tipo de problema nessa questão, certo? Bom, questão de número 25. A diretora Carla mapeou 3 situações ao final do trimestre. Um aluno com indício de maus tratos, uma aluna com faltas injustificadas e sinais de evasão, apesar das intervenções escolares, e uma série com níveis elevados de repetência, conforme a Lei 8.069, Estatuto da Criança e da Educação, do ECA, avalie. O estabelecimento deve comunicar o Conselho Tutelar os casos de maus tratos. 2. O estabelecimento deve comunicar a reiteração de faltas injustificadas e evasão esgotados recursos escolares. E 3. O estabelecimento deve comunicar os elevados níveis de repetência. Após análise, assinale a alternativa correta. Aí 1 e 2, 1 e 2 e 3, 1 apenas, 2 e 3. Gente, isso aqui é o ECA, né? Questão que cai muito, certo? Cai demais, né? Aqui não citou o artigo, mas tudo bem, né? Não tem problema nenhum. Estabelecimento deve comunicar, sim, os casos de maus tratos, isso está no ECA. O estabelecimento deve comunicar reiteração de faltas injustificadas e evasão, esgotados todos os recursos escolares, isso está no ECA. E sim, está lá no ECA, comunicar os elevados níveis de repetência, também está no ECA. Portanto, letra B, 1, 2 e 3. O pessoal até comentou, será que dá recurso? Eu não tem recurso aqui, porque é exatamente o que diz a lei, né? A lei coloca isso, então eu não vi aqui possibilidade nenhuma de recurso. Mas, como eu disse para todos vocês, né? Eu entendo que pode caber recurso, tá? Esse aí é o artigo 56 do ECA, né? Então, esse artigo, inclusive, eu estou pegando aqui, ele tem agora o inciso 4, né? Que é negligência, abuso ou abandono. Foi incluído esse ano de 2025, né? Uma alteração recentíssima no ECA, tá? Pela Lei 15.240, mas tem lá, maus tratos envolvendo os alunos, né? Tem que comunicar. Reiteração de faltas injustificadas, evasão escolar, elevados níveis de repetência, inclusive isso teve no aulão de revisão, né? A gente falou dessas questões aí. Se eu não falei no aulão, eu falei em outra questão aí, agora não me recordo, mas já falei várias vezes, né? Dessa questão do artigo 56, perdão, né? Vou até marcar aqui para eu falando já é o cansaço, né, gente? Artigo 56, que inclusive sofreu uma alteração bem recente, tá? Então, o artigo 56 sofreu uma alteração recente, na verdade, um acréscimo, não é uma alteração. Ok? Portanto, gabarito letra B. Eu estava falando, né, que é interessante quando a gente tem grupos assim, que tem várias visões, né? Às vezes a pessoa vê. Eu não estou falando que não cabe recurso, é uma coisa, sabe? O Fábio falou. Não, não existe isso, gente. Até porque a gente faz aqui a correção, às vezes rápido, né? Ali e tal, tentando fazer o melhor, mas a gente pode errar também, né? Assim, qualquer pessoa pode errar, e inclusive a banca também pode errar, né? E por isso que cabe. Na minha visão não cabe, mas eu entendo que cabe e tal. Mas o artigo 56 ele é exatamente isso, né? Então, acho complicado, mas as pessoas podem tentar, sim, claro, recurso. Mas não vejo aqui por onde, tá? Bom, vamos lá. 26. Ó, 26 foi gigante, né? Deixa eu até ver como é que eu tô aqui na tela. Certo? Eita, aqui eu vou ter que quase sumir. Bom, vamos lá. O que essa questão traz aqui, né? Durante o projeto Feira de Saberes, a professora Camila, responsável pelos grupos de 4 e 5 anos da educação infantil, planejou um conjunto de experiências integradas. Então, ela colocou lá, organizar dramatizações sobre a origem do alimento,
criando personagens e histórias coletivas. No 2, experimentar diferentes texturas e cores ao montar cartazes e colagens de frutas e verduras. 3, combinar medidas, observar transformações, registrar quantidades durante o preparo de sucos e bolo. E 4, conversar sobre o respeito de convivência durante o lanche coletivo, valorizando atitudes de cooperação. Né? Aí pergunta sobre os campos de experiência da BNCC, a Resolução 2 de 2017, né? E a integração intencional dessas práticas pedagógicas reflete, respectivamente, o desenvolvimento de competências nos campos. Olha, essa aqui, gente, né, parece ser uma questão complicada, assim, né, grande e tal, mas é aí na palavra, ó, organizar as dramatizações sobre a origem dos alimentos, criando personagens e histórias coletivas. O que é isso? É traços, sons e cores? Não, né, gente? É espaço, tempo e quantidades. Não, desculpa. Espaço, tempo, risquei errado, né? Quantidade de transformações? Não. É o eu, o outro, e nós, pessoal, fiquei em dúvida. Será que é? É escuta, fala, pensamento e imaginação, ó. Organizar dramatizações. Criando, né? Quando você cria, você imagina, certo? Personagem, história. Está muito mais para escuta, fala e pensamento e imaginação. Então a gente já ia direcionando aqui para D. Aí eu vou ver a segunda, ó. Experimentar diferentes texturas e cores. Aí o que tem aqui, ó? Traços, sons, cores e formas. Opa! Montar cartaz com colar de frutas e verduras. Poxa, tá batendo, hein? Seguir aqui. Vamos ver, ó. Combinar medidas, observar transformações. Espaços, tempos, quantidades, relações e transformações. Opa, transformações aqui também. E registrar durante o período de suco. E a última, ó, conversar sobre respeito às regras durante o lanche, valorizando atitudes de cooperação. O eu, o outro e nós. É a letra D, né? Então, letra D de dado, né, é que representa aí essas ações que ela colocou, tá? Então, uma questão que tinha que ir eliminando, olhando, né, para você conseguir acertar, tá? Letra D de dado, né? Eu iria fazendo assim, eu ia pela primeira, depois ia seguindo, depois eu confirmava, dava uma olhadinha nas outras, né? Mas aí você ia ver várias incoerências, né? Para ganhar tempo, eu vou passar para a próxima. Questão de número 27, certo? Deixa eu voltar um pouquinho eu aqui, né? Quase sumi. Questão de número 27, na obra Educação Inclusiva, aí já para conhecimentos específicos, né? Com os pingos nos is. Eu esqueci de falar um detalhe, né, gente? As provas tinham alternativas, parece que outras provas, né? Então mudava as alternativas. Então você vai ter que ir conferindo aí, né? De acordo com cada prova. Eu não sei o tipo dessa prova, tá? Mas que não acabou não sendo. Acabei não perguntando também, né? E como na pressa lá eu acabei não vendo. Mas tem provas diferentes, tá? Provas diferentes, certo? Bom, na obra, diferente assim, a ordem das questões. A prova é igualzinha. Deixa eu refazer minha frase. A prova é igualzinha, mas as questões às vezes vêm em ordens diferentes, né? As alternativas, enfim. Eu não sei como, mas tem uma diferença, tá? Na obra Educação Inclusiva com os Pingos nos is, Rosita Carvalho denuncia a confusão recorrente entre integração e inclusão e alerta para o risco de apropriações superficiais do discurso inclusivo. Considerando os argumentos da autora e os debates contemporâneos, assinale a alternativa que melhor expressa uma compreensão crítica da distinção conceitual entre inclusão e integração na educação básica. A letra A, integração e inclusão convergem o mesmo paradigma, pois ambas se sustentam na universalização do acesso escolar, variando apenas no grau de exigência adaptativa imposto ao estudante com deficiência. B. A inclusão, diferentemente da integração, implica a reconstrução estrutural e cultural da escola
exigindo que esta se adapte à singularidade dos sujeitos e não que os alunos sejam condicionados a adequar-se às normas pré-existentes do sistema escolar. Já falei, inclusive, isso hoje, né? C. A integração ao pressupor adaptações pontuais dos alunos às condições da escola regular já representa por si só a plena efetivação da inclusão, uma vez que assegura o acesso físico ao espaço escolar e garante o direito de formal à matrícula. E D. A inclusão, conforme discutida por Carvalho, opera como extensão natural da integração, sendo, portanto, o estágio avançado do mesmo processo, que amplia gradativamente o escopo da participação do aluno com deficiência na vida escolar. Bom, vamos lá, gente, né? Aí, aquele conceito aqui que traz a Rosita Carvalho, né? E, primeiro, né? Integração e inclusão convergem o mesmo paradigma, pois ambos sustentam na universidade, variando o grau de exigência adaptativa? Não. Tem uma grande diferença, porque a visão dela de inclusão é exatamente o que está na letra B. A inclusão, diferentemente da integração, implica a reconstrução estrutural. É uma coisa bem ampla, né, gente? Da escola, exigindo que esta se adapte à singularidade dos sujeitos e não os alunos sejam condicionados às normas pré-existentes. Aquilo que eu falei, né? A escola, né, tem que se adaptar às singularidades. Portanto, é letra B, não tenho a menor dúvida, né? Aqui fala que o pressupor adaptações pontuais, as condições, já representa por si só a plena efetiva, não, né? Ela, inclusive, faz algumas críticas a isso. A inclusão conforme opera como extensão natural, não é uma extensão natural, portanto, gabarito letra B. Vamos para mais uma, 28. O documento Qualidade e Equidade na Educação Infantil afirma que a avaliação institucional é um dos eixos estruturantes da qualidade e da equidade. É um dos, tá? No entanto, sua implementação suscita debates teóricos críticos quanto ao papel da avaliação na educação infantil. Diante desse quadro, assinale a alternativa que traduz corretamente a complexidade e as tensões presentes nesse processo. Então, ele está falando assim, ó, a avaliação institucional, ela é importante, é um dos eixos para a qualidade e equidade, sim, mas ela também suscita debate teórico, né? Aí, falando da educação infantil, ok? Bom, vamos lá. A avaliação institucional concebida como processo formativo evita qualquer forma de hierarquização entre as instituições, garantindo que as diferenças regionais e culturais sejam tratadas apenas como indicadores de diversidade, sem implicações na análise da qualidade, né? A avaliação institucional, ao se pautar em critérios universais de qualidade, realiza plenamente o ideal de equidade, uma vez que assegura a todas as instituições os mesmos parâmetros, independente de suas condições locais e culturais. C. A ênfase no monitoramento e na regulação da qualidade, ainda que normativamente ancorada na equidade, pode reforçar práticas de padronização avaliativa, tensionando a autonomia pedagógica das instituições e transformando a avaliação em dispositivo de controle. E D. A regulação normativa prevista no documento desloca o foco da qualidade da esfera pedagógica para a esfera exclusivamente administrativa, eliminando a dimensão participativa e a corresponsabilidade das comunidades. Então, o que ele quer saber, gente, é qual é o debate que tem, né, dessas tensões presentes nesse processo. E aí, o que a gente pode ver, né? A avaliação institucional como processo formativo, ela evita qualquer forma de hierarquização? Não, né? Não é esse debate. Ao contrário, as pessoas têm medo do ranqueamento, né? Dizer aquela escola é melhor, aquela, né, é pior, né? Então tem esse debate, certo? Aí depois eu vou falar o meu C. A avaliação, ao se pautar em critérios universais de qualidade, realiza plenamente o ideal, uma vez que assegura a todas as instituições os mesmos parâmetros, independente de suas condições locais e culturais. Não é esse o debate é o contrário, né?
porque a gente quer que se leve em conta as condições locais e culturais, né? Então, ela se baseia em critérios universais, ela não vai ali pegar aquelas coisas que são importantes levar em consideração, que é as questões locais e culturais, né? E aí, a regulação prevista no documento desloca o foco da qualidade da esfera pedagógica para a esfera exclusivamente administrativa? Não, não é nada desse debate que está colocado. Qual é o debate? A ênfase no monitoramento e na regulação da qualidade, ainda que normativamente ancorada na equidade, né, buscando ali o equilíbrio, dar mais a quem precisa de mais, pode sim reforçar essas práticas de padronização, que não é algo que se busca, porque a padronização, ela, na verdade, não vai levar em conta as condições locais e culturais, né? E aí vai tensionar a autonomia pedagógica e transformar a avaliação em dispositivo de controle, tá? Letra C. Pessoal, tranquilo aqui, né? Essa questão, e o documento começa falando aqui, né? Qualidade e equidade na educação infantil, certo? E aí vai falando dessa avaliação, né? Então, trazendo isso, enfim. Eu tentaria, se eu fosse a banca, colocaria essa questão diferente no sentido de colocar ela para o ensino fundamental, né? Colocando o ensino fundamental, acho que esse debate teórico, essas tensões, são muito mais presentes do que na educação infantil, tá? Só para citar um exemplo. Ah, mas tem isso? Tem, sim, né? Mas é muito maior, por exemplo, esse debate no ensino fundamental do que na educação infantil, tá? Mas existe também, né? Mas eu se fosse criar a questão, eu criaria em relação ao ensino fundamental, tá? Acho que ficaria melhor. Mas, enfim, né? A banca optou, mas é aí a letra C, né? Porque essa é o criar, você cria uma avaliação institucional, né? E aí esse monitoramento da qualidade, né? Pode, né? Reforçar essas práticas de avaliação, o que é um risco, né? O que é um risco. Você pega como é mais fácil pensar isso para o ensino fundamental? Quando você tem a questão do IDEB. Ah, aquela escola tem o IDEB alto, a outra tem, né? Ah, então a escola é boa, a outra é ruim, sabe? Cria essa hierarquização, né? E aí as instituições começam a trabalhar muito mais em função de um número do que da qualidade, né? Na educação infantil tem isso? Tem, mas é uma coisa mais, não é assim tão, né? Tão um debate tão presente, tá? Só esse C que eu colocaria. Bom, mas é letra C mesmo, né? Bom, vamos lá. Questão 29, em O Brincar e Suas Teorias, Kishimoto destaca que as interpretações do brincar estão vinculadas a concepções epistemológicas de infância e aprendizagem. Considerando essa perspectiva e o conflito entre teoria do desenvolvimento e prática pedagógica no uso do brincar, é correto afirmar que, né? Então, a abordagem valoriana, ao privilegiar o afeto como núcleo do brincar, dissolveu a possibilidade de articular o lúdico ao processo coletivo, transformando a atividade em experiência meramente catártica e desvinculada das aprendizagens escolares, né? A banca às vezes gosta de dar uma rebuscada no linguajar. B. A concepção vigotskiana, ao situar o brincar como atividade guia, afasta-se das práticas pedagógicas concretas, uma vez que restringe o jogo a um espaço de ficção simbólica sem relevância para a internalização de signos ou para a construção de funções psíquicas superiores. C. As teorias psicanalíticas, ao associar o brincar ao recalque e à elaboração simbólica,
reduzem a prática pedagógica a um espaço terapêutico, possibilitando sua incorporação em propostas curriculares voltadas à educação infantil aos anos iniciais. E D, a leitura piagetiana do brincar, ao enfatizar estágios cognitivos, oferece uma compreensão do jogo como expressão linear do desenvolvimento, mas corre o risco de naturalizar a infância, desconsiderando mediações culturais e sociais que ressignificam a experiência lúdica, tá? Bom, eu achei essa questão uma das mais complicadinhas aí, né? Mas vamos lá. O brincar é importantíssimo na educação infantil. A abordagem valoniana, ela não dissolve essa possibilidade de articular o lúdico ao processo, né? Então a gente já eliminaria aqui, né? A Vygotskiana, né? Também não restringe o jogo a um espaço de ficção simbólica, tá? Ao contrário, brincar tem uma função importante. As teorias psicanalíticas, né? Elas não reduzem a prática pedagógica a um espaço terapêutico, né? Não seria essa, portanto, eliminando todas, né? Toda A, B, a C, estaria só a D. Mas eu confesso que eu fiquei com dúvida nessa questão, né? Confesso que essa é uma questão que trouxe aí dúvidas, né? Precisaria dar uma olhada de novo na obra lá, certo? Porque realmente eu não me recordava disso, né? Eu iria por eliminação, tá? Eliminaria A, B, a C, porque claramente não é, e restaria a D, né? E a D fala a leitura piagetiana brincar, enfatizar estados cognitivos, oferece uma compreensão do jogo como uma expressão linear do desenvolvimento. Que é uma crítica, né, ao Piaget. E aí, por quê? Eu já estudei Piaget um pouco mais a fundo, e às vezes o Piaget tem umas críticas que, né, ele não merece, mas enfim, né? Assim como Paulo Freire, aí pegam os recortes das obras e acabam... Mas enfim, é um debate, né, pedagógico. Realmente, né, quando o Piaget coloca lá as fases, né, enfim, tem essa visão que pode naturalizar a infância, sim, mas isso não foi intenção do Piaget, tá? Né? Desconsiderando mediações culturais e sociais, isso é uma crítica que se faz ao Piaget, uma crítica injusta, no meu ponto de vista, mas, né, eu, por eliminação, eu iria na D, né? Eu iria na D, tá? Mas eu achei essa uma questão difícil, uma questão que talvez não tenha ficado tão clara, né? Assim, podia ser melhor elaborada, talvez, enfim. Mas essa é uma crítica, né? Mas quem ali, já estudou um pouco de Piaget, vai saber que, né, ele às vezes é acusado disso, de considerar essas mediações culturais e sociais, mas isso é muito mais uma visão dos outros, né, sobre o Piaget do que talvez a obra dele diga isso, né? Em nenhum momento ele vai dizer isso, por exemplo. Mas, enfim, tá? Eu marcaria D, mas é uma questão que eu mesmo achei uma das mais complicadas aí, vamos dizer, tá? Eu iria por eliminação aqui. Eliminaria A, B, a C, e aí eu falaria, bom, restou a D, né? Certo? Número 30, Marta Coll de Oliveira interpreta a zona de desenvolvimento proximal, olha aí o Vygotsky de novo, como núcleo conceitual que define a relação entre aprendizagem e desenvolvimento. Considerando as discussões da autora e os fundamentos da psicologia histórico-cultural, assinale a alternativa que traduz corretamente os dilemas teóricos metodológicos relacionados à aplicação da ZDP em contextos pedagógicos. Aí, letra A. Inclusive, eu fiz uma questão que misturou Magda Soares com Vygotsky falando de zona de desenvolvimento proximal lá nas minhas aulas, né?
A interpretação das EDP em contexto educacional leva a uma prática centrada na autonomia absoluta do aluno, dispensando a mediação docente, já que o conceito pressupõe que a criança seja capaz de construir individualmente o significado das suas ações. A gente já viu uma alternativa, uma questão sobre isso, e aqui não poderia ser essa, né? Até porque a gente entender no zona de desenvolvimento proximal como que a criança está ali naquele processo, precisa da importância da mediação, né? Então, fora. As EDP definem o desenvolvimento como produto imediato da aprendizagem, eliminando a distinção entre processos espontâneos e imediatos, eliminando, né, a distinção e reduzindo a função de ensino à transmissão direta, não, né? Transmissão direta de conteúdos conceituais, eliminar esses processos mediados e espontâneos também não é isso. E a aplicação das pedagógicas das EDP se fundamenta na noção de que o desenvolvimento ocorre independente da intervenção docente? Não, né? Porque está falando de maturação natural, né? Das funções cognitivas, sendo a escola apenas um espaço de aceleração, né? Não, nada a ver com a teoria de Vygotsky, né? Isso aqui. E aí sim, a letra D, as EDP evidencia que a aprendizagem precede o desenvolvimento, mas implica reconhecer que o processo educativo deve considerar simultaneamente funções já consolidadas e aquelas em processo de constituição, o que exige práticas pedagógicas mediadas e intencionalmente planejadas. Exatamente. Isso tem muito a ver com aquela outra questão que a gente viu, né? A importância da mediação. Vocês viram lá aquela primeira questão, a criança fazer algumas coisas sozinhas e quando ela tinha, né, aí ela conseguia fazer coisas um pouco, vamos dizer assim, mais complexas, né? Então, aí a professora, né? Então, intencionalmente planejadas e mediadas, portanto, letra D. Gostei dessa questão, né? Uma questão que traz uma coisa bacana, né, da teoria e da prática. Eu gostei dela, tá? Letra D de dado, certo? Letra D de dado. Então, dando sequência, né, a nossa gravação aqui. Bom, considere as afirmativas relacionadas às concepções de infância e prática pedagógica na educação infantil, segundo Oliveira, registre V para verdadeiras e F para falsas. Então, aqui, a infância, segundo a perspectiva sócio-histórica, é entendida como categoria social histórica, não podendo ser reduzida a uma fase natural ou biológica do desenvolvimento humano. A prática pedagógica centrada apenas na transmissão de conteúdo sistematizado representa a materialização dos princípios defendidos na obra, uma vez que garante o acesso das crianças à cultura erudita, e a educação infantil deve reconhecer o brincar como prática social e cultural, que, para além do entretenimento, constitui um eixo estruturante da aprendizagem e desenvolvimento. Aí, qual alternativa está correta? É verdadeiro ou falso, né? Então, vamos lá, gente. Aqui não tem opção todas verdadeiras, ó. Pode observar, isso é importante você observar antes, né? Não tem todas verdadeiras. Então, qual é a conclusão? Que aqui tem falsa, né? Certo? E também não tem todas falsas, né? Então, a gente vai analisar aqui. Bom, vamos começar pela educação infantil deve reconhecer o brincar como prática social e cultural. Perfeito, né? E é um eixo estruturante da aprendizagem. Perfeito. Esta é verdadeiríssima, né? Olha, já elimino essa, certo? Vamos agora para a primeira. A infância, segundo a perspectiva sócio-histórica, é entendida como categoria social histórica, não podendo ser reduzida, ó, não podendo, né? Então combina aqui, não pode reduzir a uma fase natural biológica do desenvolvimento humano. Aqui é verdade, né? Então a gente já elimina B. Olha aqui, ó. Vamos ver se é realmente falso aqui, né? A D. A prática pedagógica centrada apenas, ó a palavra limitante, ó,
apenas na transmissão de conteúdos. Palavra limitante. Aí o que a gente faz? Limitou, reduziu, segregou, né? Aqui só pode ser falso. Então essa alternativa já dançou e a gente faz gabarito letra D de dado. Bom, questão número 32. A BNCC propõe 10 competências gerais que devem perpassar todos os componentes curriculares da educação básica. Contudo, seu alcance normativo implica desafios que ultrapassam o campo pedagógico, exigindo reflexão sobre suas dimensões ontológicas, políticas e éticas. Considerando esse contexto, assinale a alternativa que expressa a implicação mais consistente com a proposta da BNCC, né? Então vamos lá. A proposição da BNCC de articular competências cognitivas, socioemocionais e comportamentais insere-se numa pedagogia da autonomia, rompendo com o paradigma da racionalidade técnica e oferecendo aos sujeitos escolares um horizonte de autorregulação crítica. B. A BNCC assume a centralidade da competência linguística como vetor transversal, reconhecendo a linguagem como instrumento neutro de mediação e acesso ao conhecimento, o que favorece a universalização dos sentidos pedagógicos e a equidade entre os sujeitos. C. A valorização da diversidade sociocultural e o reconhecimento das identidades dos sujeitos presentes na BNCC coexistem com o risco de captura normativa dessas mesmas identidades por meio de uma gramática curricular que tende a estabilizar diferenças em categorias pedagógicas fixas. E D. A inserção da cultura digital como uma das competências gerais que traduz o compromisso da BNCC com crítica à sociedade, do espetáculo e com a problematização da hiperconectividade, estimulando o desenvolvimento das práticas pedagógicas contra-hegemônicas. Eu também achei essa questão complicadinha, né? Eu vou explicar por quê. Quando a banca, né, a proposta mais consistente, aí eu já acho que a questão fica um pouco solta, né? Mas tudo bem, vamos lá. Vamos analisar aqui, né? Aí ela coloca assim, a proposição da BNCC de articular competências cognitivas, socioemocionais e comportamentais insere-se numa pedagogia da autonomia, rompendo com o paradigma da racionalidade técnica e oferecendo um horizonte de autorregulação crítica. Não é, isso não está na BNCC, né? A BNCC não rompe com a racionalidade técnica, tá? Não, né? Então, a gente não colocaria a letra A. A BNCC assume a centralidade da competência linguística como vetor transversal, reconhecendo a linguagem como instrumento neutro? Não, né? A linguagem não é um instrumento neutro, certo? A gente vê, né? Ela é carregada de significados, né? De ideias que têm origens, né? Então, muitas vezes, às vezes, vai discutir a questão da linguagem, aí nós vamos ver lá, falar de vocabulário antirracista, né? Então, a linguagem ela tem sempre intencionalidades ali que permeiam não uma neutralidade, né? Então, também a gente eliminaria essa. E a inserção, né, da cultura digital, existe isso na BNCC, sim, mas não no sentido de crítica à sociedade do espetáculo, não é isso. A BNCC ela vai, né, apontar a importância do uso das novas tecnologias, né, dessa questão do letramento digital, enfim, é abordado, mas não com isso, problematização da hiperconectividade, isso não está ali, né, essa discussão na BNCC, ela vai sim alertar uso ético, né, essas coisas, mas não dessa forma de estimular práticas pedagógicas contra-hegemônicas, não. E aí, vamos para a letra C, né?
A letra C diz o seguinte, só sobrou ela, né? Aí a gente marca que sobrou. É assim que funciona. A valorização da diversidade sociocultural, reconhecimento das identidades dos sujeitos presentes na BNCC, né, coexiste com o risco de captura normativa dessas mesmas identidades por meio de uma gramática curricular que tende a estabilizar diferenças em categorias pedagógicas fixas, né? E aí, gente, eu sinceramente fiquei muito na dúvida dessa implicação mais consistente com a proposta da BNCC, né? Sinceramente, fiquei muito na dúvida, né? As outras eu elimino e tal, mas assim, não ficou tão claro, né? É, é uma discussão que permeia, sim, mas é a mais consistente? Eu acho que não, né? Acho que a BNCC tem coisas muito mais consistentes do que isso, né? Coexiste esse risco, né, da captura das identidades ali. Sim, mas sabe, quando você coloca aqui a implicação mais consistente, eu acho que a banca poderia ter colocado alguma coisa melhor, né? Melhor. Tudo bem, é letra C, mas com essa questão aqui que eu acho que a banca às vezes quer valorizar muito o linguajar rebuscado, né? E às vezes eu acho que uma questão, né, fica meio assim, meio estranha. Essa eu achei estranha, tá? Mas assim, né, vamos entender que tem esse risco? Tem. Agora, se a implicação mais consistente, né? Vamos lá, né? Acho que tem outras coisas muito mais consistentes na proposta da BNCC do que isso, tá? Né? Mas entre as alternativas que estão aí, ok. É que eu acho que é desnecessário às vezes colocar esse tipo de questão. Mas enfim, vamos lá. Letra C. 33, né? Deixa eu ver se eu não estou na frente aqui. Tem que sempre olhar aqui. Ok. Segundo Carvalho, a implementação do ensino por investigação depende de condições institucionais, curriculares e epistemológicas específicas, na quais o papel do professor é central. Já está fazendo aqui uma afirmação importante. No entanto, a efetividade dessa prática encontra-se em entraves que ultrapassam a dimensão metodológica. Considerando as análises da autora, assinale a alternativa que expressa de modo mais rigoroso e correto o paradoxo presente na ação docente, né? Então vamos lá. O professor deve dominar conteúdos disciplinares e estratégias de ensino, mas no ensino investigativo sua função é secundária, pois a autonomia dos alunos substitui a necessidade de mediação sistemática. Veja, novamente aqui está, né, querendo tirar a mediação, certo? Novamente. B. O professor atua simultaneamente como mediador e organizador das situações investigativas, mas sua prática pode ser tensionada entre a exigência de conduzir os alunos a respostas esperadas e a necessidade de preservar a abertura cognitiva do processo investigativo. Bom, né? Por quê? Nós estamos falando aqui do paradoxo, certo? Então, aquilo que o professor vai ficar ali, né? Ele vai ficar tensionado por querer que os alunos, né, conduzir o aluno para aquela resposta esperada e a necessidade, né, de você preservar para que o aluno construa, pesquise e crie hipóteses, né, no processo investigativo. Então, é o paradoxo, né? O professor fica ali querendo, né, tensionado para colocar as respostas que são esperadas, né, que ele espera, mas ele fala assim, peraí, eu preciso dar a liberdade deles tentarem construir, né, essa resposta, porque esse processo, né,
investigativo, de ficar colocando hipóteses, mesmo que elas não estejam ali, isso é muito importante para o desenvolvimento cognitivo, investigativo da criança, certo? Então, já, né, há um forte indício, como falou de paradoxo, né, da letra B, certo? A mediação docente no ensino por investigação, ó, limita-se para a explicação de conceitos científicos. Palavra limitante, né? Limita-se após a experimentação, sendo dispensável no momento da problematização, que deve ser conduzida unicamente, ó, também palavra limitante, pelos estudantes, já eliminamos. O papel do docente na perspectiva investigativa se reduz, né, a adaptar experimentos previamente prescritos, pois as condições curriculares inviabilizam qualquer possibilidade de construção. Tá vendo? Aqui as palavras, né? E aqui sempre, né, tentando tirar a questão da mediação do professor, portanto, o gabarito letra B de bola. Questão 34. A autora Carvalho, né, problematiza o risco da educação inclusiva ser apropriada como discurso político e normativo sem efetiva transformação das práticas pedagógicas institucionais. À luz dessa crítica, analise as alternativas e assinale a que expressa de modo mais adequado e correto o perigo central, né? Então, ó, gente, qual o perigo central que a autora apontou? O risco da educação ser apropriada como discurso político e normativo sem efetiva transformação das práticas pedagógicas e institucionais, né? Então, ela está apontando esse risco, certo? Então, nós vamos lá, está apontando esse risco. Então, vamos analisar a questão. Cadê minha canetinha? Aqui. Então, vamos lá. A apropriação da retórica da inclusão se expressa na produção de documentos oficiais excessivamente críticos, mas sem impacto normativo, o que reforça uma pedagogia fragmentada e uma visão elitista da diferença, né? É esse o perigo central que ela está colocando. Os documentos oficiais são excessivamente críticos? Não parece ser esse, né? Minha caneta sumiu. Ainda apagou o que eu escrevi, né? Bom, a contradição da educação inclusiva está em reconhecer a diversidade como princípio normativo, mas manter práticas homogêneas, o que, segundo Carvalho, é inevitável diante da estrutura do sistema educacional brasileiro. Não, se ela está criticando, né, esse discurso político da transformação pedagógica sem efetiva, é porque ela acredita que é possível, né? Não é inevitável, né? Jamais ela diria isso aqui, portanto está errado. O risco da retórica inclusiva está em considerar a deficiência como atributo exclusivamente biológico, ignorando a dimensão social, mas ao mesmo tempo garantindo de forma consistente políticas públicas de financiamento e formação. Não é isso que ela coloca como perigo central, né? Agora, que ela coloca aqui, ó, é a banalização da inclusão, ocorre quando se reduz a política a meros ajustes legais e estatísticos, legitimando práticas escolares excludentes sob a aparência do cumprimento, né? É aquilo que eu falo, é a exclusão dentro da inclusão, né? Quando finge lá, né? Faz um ajuste e aí fala que só para dizer que está incluindo, mas na verdade não está incluindo nada, né? Então, só para dizer que está formalmente cumprindo, portanto, letra D, é isso que ela fala que é o perigo central, né? Que ela coloca ali, ó, problematiza o risco dessa inclusão ser apropriada como discurso político, e aí, né, se faz aquilo, mas, né, todo aquele mise-en-scène lá e tal, mas no fundo, né,
só está legitimando práticas excludentes, portanto, letra D de dado. Bom, 35, falando sobre BNCC, Base Nacional Comum Curricular, embora, 34, 35, né, que eu falei isso, embora se apresente como documento de orientação pedagógica, opera dentro de um modelo normativo que reflete uma dada racionalidade curricular. Nesse contexto, analise as proposições a seguir à luz dos debates contemporâneos sobre currículo, competência e autonomia pedagógica e assinale a alternativa correta. Ó, o que ele está pedindo? À luz dos debates sobre currículo, competência e autonomia, né? Com base aí na BNCC, vai analisar a alternativa, assinalar a alternativa correta, ok? Então vamos lá. A estruturação da BNCC por áreas de conhecimento e competência específica garante uma ruptura com a tradição disciplinar e fragmentada da educação, assegurando a construção de um currículo plural e contra-hegemônico. Vamos ver. Ao adotar um modelo por competência, a BNCC se ancora exclusivamente, palavra limitante, em uma perspectiva tecnicista e instrumental, né, com ênfase nos resultados mensuráveis, não, né, desconsiderando os processos de natureza ética, estética e política, não, porque inclusive nos princípios, né, tem o EP, né, os princípios ali na educação infantil, ética, estética, política, que eu falo, que é o EP, né, ética, política, estética, então aqui está errado. Ao definir direitos de aprendizagem e desenvolvimento, a BNCC adota uma concepção emancipatória de currículo, recusando a padronização das práticas escolares e promovendo a centralidade do aluno como sujeito epistemológico ativo. E a concepção de currículo subjacente à BNCC, embora proclame a formação integral, organiza-se predominantemente em torno de dispositivos de regulação e controle, tensionando a autonomia docente e a pluralidade epistemológica do fazer pedagógico, né? Bom, aqui, gente, eu vou novamente dizer uma coisa para vocês, né? Eu achei essa questão uma questão muito aberta, né? Muito aberta. Por quê? Existem vários debates sobre a BNCC, sobre currículo, competência, autonomia. Tem gente que vai elogiar a BNCC, né? Tem o grupo dos que elogiam a BNCC, tem o grupo dos que fala assim, olha, a BNCC é mais ou menos, né? Tem coisa que não é boa, tem coisa que é ruim, enfim, mas é melhor a BNCC do que nada. E tem aqueles que vão criticar a BNCC, né? Criticar a BNCC em vários pontos, né? Por isso que a BNCC demorou tanto para ser elaborada, porque existiam muitas discussões no campo pedagógico, né? Então, quando ele fala assim, a BNCC vai garantir uma ruptura com a tradição disciplinar? Não, né? Com a questão da fragmentação, sim, tá? Porque cria um documento, né? Mas não é a BNCC, aí, por isso que eu digo, é muito aberta essa discussão, né? E aí vai assegurar a construção de um currículo situado, plural e contra-hegemônico? É uma discussão. Para muitos, não. Para alguns, sim, certo? E aí, quando fala assim, ao definir direitos de aprendizagem e desenvolvimento, a BNCC adota uma concepção emancipatória, certo? Do currículo, recusando a padronização das práticas e promovendo a centralidade do aluno. Vai ter pessoas que vão defender isso e vai ter gente que vai dizer que não, né? E aí a concepção de currículo subjacente, embora proclame a formação integral, organiza-se, isso é uma das opiniões, né? Em torno de dispositivos de regulação e controle, tensionando a autonomia e a pluralidade. Isso é um dos debates. Mas, veja,
são muitos debates. Estão falando de qual? Tem vários, né? À luz dos debates. Então, esse é o problema, são vários debates. Não existe um debate hegemônico que aí fala assim, não, isso aqui, pá, né? Então, essa é uma questão que, sinceramente, eu acho que não teria um gabarito aqui, né? A minha opinião, modesta opinião de Fábio Inácio, que pode estar errado, pode estar equivocado, perfeito. Mas a banca deu letra D. Eu, né, não acho que seja letra D. Aliás, eu não acho que seja letra nenhuma aqui, né? Porque, primeiro, a questão não é clara, certo? Poderia falar à luz do debate promovido por, né? Aí você fala, essa visão aqui, né? Porque são muitos debates. Eu discordo das alternativas, inclusive da que está certa, né? Então, quando ela fala assim, a BNCC é predominante em todo dispositivo de regulação e controle, para alguns sim, para outros não, né? Tensiona a autonomia docente, para uns sim, para outros não. Então, é muito complicado. Se você pegar as pessoas que fizeram BNCC, elas vão discordar da letra D. Vão falar, o DCC, a BNCC é um avanço, papapá, né? O Brasil não tinha uma base nacional, hoje tem. Então, gente, fica muito sem coisa. Fábio, você acha que cabe recurso aqui? Eu acho que cabe para anular essa questão, tá? Eu anularia essa questão. Acho que não é uma questão clara, né? Sabe? À luz dos debates contemporâneos. Gente, quantos debates contemporâneos tem sobre currículo, competências e autonomia pedagógica? Vários, né? São vários, né? Então, não tem um debate. Eu não gosto desse tipo de questão, porque se você se propõe a fazer uma prova com alternativas, você tem que ser mais objetivo, né? Isso aqui eu posso colocar numa questão dissertativa, e aí a pessoa colocar os seus argumentos, a gente vai ver como ela escreve, como ela argumenta, ok, aí perfeito. Agora, aqui ficou, no meu ponto de vista, sem uma resposta, tá? Eu entraria com recurso justamente alegando isso, né, que são muitos debates contemporâneos sobre a BNCC, com críticas, com elogios, com gente elogiando uma parte, criticando outra. Enfim, tem muitos debates sobre currículo, competência, autonomia pedagógica, e aí vai. E nenhuma das alternativas ela é capaz de abocanhar aí, né? Teria que ser uma mega alternativa. Faltou dizer uma referência, né? Ó, fulano, né? Cicrano, o grupo tal, aí seria mais direcionado qual é essa crítica, né? Porque ali na letra D é uma crítica, né? Enfim. Então, fica muito complicada essa questão. Eu pediria a anulação dela, tá? 36, mas é uma opinião, né, gente? Aquilo que eu falei. As pessoas têm, às vezes, opiniões diferentes, né? E a gente precisa entendê-las. Na perspectiva de Carvalho, tá? O ensino de ciências, nossa, essa questão também é enorme, né? O ensino de ciência por investigação não pode ser reduzido, olha aí, né? A reprodução de etapas fixas do método científico, mas deve se constituir como prática epistêmica situada, orientada por problemas autênticos e pelo diálogo entre saber científico e experiência escolar. Considerando essa proposição, assinale a alternativa que expressa corretamente uma tensão central entre epistemologia científica e transposição didática na implementação da abordagem investigativa. Então, ó, a transposição didática do ensino investigativo exige a reprodução fiel das práticas laboratoriais, acadêmicas, garantindo que os alunos experienciem o mesmo rigor metodológico do ciência profissional, o que assegura a legitimidade epistêmica do processo.
A abordagem investigativa, ao privilegiar a resolução de problemas, distancia-se irremediavelmente da prática científica, pois transforma o conhecimento em mera estratégia pedagógica, perdendo sua referência epistêmica e original. Eu vou, né, como a gente já está com bastante tempo, bastante aula aqui, né, de tempo, primeiro, né, exigir não, né, nós estamos estudando, não tem essa reprodução fiel, né, das práticas laboratoriais acadêmicas. Aqui nós estamos falando, né, de aprender, né, não de... Né, abordagem, ao privilegiar a resolução de problemas escolares, distancia-se irremediável da prática científica, né, pois transforma uma mera... não, né? Não, né? Não perde sua eficácia, tá? Não é essa aqui também. A prática científica escolar, ao ser concebida como investigação, elimina a necessidade de mediação do docente. Ó, eles estão doidos para eliminar a gente, né, gente? Várias vezes apareceu isso. Olha isso aí, perigo, hein? Bom, não, né? E aqui, ó, o ensino investigativo, letra D, né? Ao ser transposto para a sala de aula, não busca imitar integralmente a prática científica, mas reconstruí-la em função das condições cognitivas, linguísticas e culturais dos alunos, correndo o risco, contudo, de se reduzir a uma sequência prescritiva. Não é verdade? Corre esse risco? Sim, né? Mas o ensino aqui, a busca, é realmente você, de acordo, né, ali com o aluno, você não vai ser acadêmico, não, né? Obviamente, né? Está na sala de aula ali, questão cultural, tem que ser respeitado o contexto, certo? Mas tem esse risco, né, de ser uma sequência. Portanto, letra D de dado, ok? Letra D de dado. Vamos para mais uma. Segundo Kishimoto, o brincar ocupa lugar paradoxal nas políticas e práticas escolares. É conhecido como direito da criança, mas frequentemente é instrumentalizado como meio para atingir fins pedagógicos utilitaristas. Considerando essa contradição, assinale a alternativa que apresenta uma afirmação correta. Vamos lá, então, já direto aqui, né? A valorização do brincar como conteúdo curricular autônomo assegura sua legitimidade pedagógica, ao mesmo tempo em que preserva sua gratuidade, espontaneidade, afastando o risco de instrumentalização. Então, essa sempre a ideia da espontaneidade, gente, é importante ter o cuidado, né? Porque a gente tem intencionalidade pedagógica, mesmo quando a gente está fazendo uma brincadeira, tá? Então, né? E aqui ele está falando uma contradição, né? Apresenta uma contradição. Vou letra D. O reconhecimento do brincar como direito universal da criança elimina as contradições entre o valor intrínseco e a função pedagógica, pois sua incorporação gera simultaneamente espontaneidade e intencionalidade? Não, não elimina essas contradições, tá? Certo? Não elimina. A integração do brincar às práticas de modo transversal assegura sua neutralidade, já falamos disso, né? Evitando sua captura pelo utilitarismo escolar, não evita a neutralidade, inclusive a escolha da brincadeira, né? Enfim. E aí a letra B, que é o gabarito, a redução do brincar, a ferramenta didática para o ensino de conteúdos curriculares, compromete sua potência formativa, pois o subordina a fins externos. Isso é verdade, né? Se a gente pensar só ali, né, nisso, a gente não vai usar o brincar na sua máxima potência, né? Que a gente vai esvaziar a experiência lúdica, que é super importante, de seu valor intrínseco e de sua função cultural na infância. Portanto, letra B, né? Isso é uma contradição. Ou seja, da gente tornar a brincadeira tão direcionada, né, no sentido do fim ali que a gente quer, que a gente acaba tirando todo o lúdico, né? Fica aquela coisa meio mecânica, meio sequência, e aí perde a ludicidade, né? Certo? Bom, 38, com base na obra A Imagem no Ensino da Arte, de Ana May Barbosa, considera as proposições contemporâneas da autora acerca da articulação entre a experiência estética, a alfabetização visual
e formação cidadã no contexto da escola pública. A partir dessas reflexões, assinale a alternativa que expressa uma compreensão teórica e metodológica compatível com os fundamentos da abordagem triangular, né? Então, questão muito clássica, eu até comentei isso, né? Falei, olha, essa aqui, né? Isso foi no curso, né? No curso da Alicerce, eu falei, essa aqui é tradicional, né? A Ana Mar Barbosa. Então, ó, vamos lá, direto aqui para a nossa resposta. A leitura crítica da imagem constitui um campo autônomo e independente do fazer artístico e da história, sendo compreendida como processo essencialmente perceptivo, não, né? Já limitou, voltada à fruição sensível e não à construção de saberes histéricos ou políticos, já está fora. A abordagem triangular estrutura-se a partir da simultaneidade entre os modos de criação e a contextualização da arte, compreendendo que a leitura da imagem, quando desvinculada de critérios de julgamentos referenciais históricos, favorece a liberdade. Não, né? Ela vai falar da importância de você compreender a obra, né? O universo que ela foi criada. Ó, aí vem a tríade: o fazer artístico, a leitura da imagem e a história da arte, conforme proposta por Ana Mar Barbosa, visa a constituição de um saber estético que supere tanto a subjetividade catártica do expressionismo escolar quanto o tecnicismo acadêmico, promovendo a formação de sujeito criativo, crítico e socialmente situado. É exatamente essa tríade, né? O fazer artístico, a leitura da imagem e a história da arte. É super importante, né? Essa tríade que ela propõe, né? Que é a abordagem triangular. Ou seja, não é só conhecer a história, né? É o fazer artístico, é conhecer a história, é a leitura da imagem, né? Então, para que a gente tenha, né, um sujeito criativo, crítico, e não uma coisa mecânica, né, decoreba, ou né, uma coisa, enfim, sem muito sentido ali, como às vezes a gente fazia na escola, né? Várias vezes. Às vezes umas coisas meio sem... E aí a proposta dela é muito mais, né? Tanto é que ela critica muito aquela ideia, as expressões que diminuem a arte, né? Por exemplo, você não entendeu o que é que eu desenho? Ou seja, está reduzindo o desenho para pessoas... o desenho é uma coisa, né? Fácil, tipo, qualquer pessoa entende, né? Tanto é que, você não entendeu o que é que eu desenho? É a expressão que menospreza, né, a arte. Ou, tá fazendo drama, né? Certo? Vocês já ouviram isso, né? Então, veja que a linguagem, né, ela é intencional, a gente viu isso, né? Não. Por quê? Porque há um tempo, quando a pessoa chegava, né, falar que década de 40, 50, década do rádio, a pessoa falava que ia ser artista, era vagabundo. Vagabundo, vai ser artista, não sei o quê, né? Então, é a desvalorização que vinha também da linguagem. Ela tem várias críticas, ela tem vários exemplos disso, né? E aqui o ensino da arte, segundo a metodologia triangular, assume uma função essencialmente compensatória, né? Como limitou, voltando a garantir o acesso das classes populares ao repertório da elite dominante, reforçando o princípio da neutralidade estética. De novo, a neutralidade aparecendo aqui. Portanto, gabarito letra C. Questão interessante, né? Tinha várias questões interessantes da Ana para fazer aqui. Bom, aí psicologia histórico-cultural, conforme apresentado por Oliveira, fundamenta-se na ideia de que a mediação simbólica é constitutiva da consciência humana. No entanto, a interpretação pedagógica desse princípio gera diferentes leituras sobre o papel dos signos. Considerando essa problemática, assinale a alternativa que reflete de forma mais crítica e correta a articulação entre mediação, linguagem e desenvolvimento. Coisas muito importantes no pensamento vigotskiano, né? Super importante a mediação, a linguagem, né? No pensamento dele. Então, símbolos são instrumentos neutros. Insistiu na questão da neutralidade em várias questões, né?
sem interferir na forma de organização de consciência. Está errado, certo? A função dos signos é secundária. Não, né? Não. Porque a função do desenvolvimento se baseia prioritariamente em funções naturais e biológicas, aí contrariou totalmente o pensamento do Vygotsky, né? Então, a gente já elimina. Mediação, segundo a perspectiva vigotskiana, deve-se restringir-se. Acabou, né, gente? Né? A apresentação sistemática dos signos, né? Já que é suficiente para que o aluno internalize espontaneamente. Não, né? E a mediação simbólica, ao organizar a atividade mental, revela que os signos não apenas transmitem conteúdos culturais, mas configuram modos de pensar historicamente situados, né? Olha o sócio-interacionismo aí do Vygotsky, de modo a aprender implica apropriar-se de instrumentos de consciência perfeito, né? Então, pensamento vigotskiano, falei que ia cair Vygotsky, né? Falei, o IBAN gosta de colocar questões do Vygotsky, certo? E aqui, ó, é a psicologia histórico-cultural, né? Que é ali a do Vygotsky, tá? Então, jamais seria uma coisa natural, né? Ele fala aqui, ó, não apenas transmitem conteúdos culturais, mas configuram modos de pensar historicamente situados. Olha aqui, ó, né? Certo? Portanto, gabarito letra D. E a número 40, para a gente encerrar, o documento Qualidade, Equidade na Educação Infantil apresenta os parâmetros nacionais de qualidade e equidade, organizado em 5 dimensões estruturantes. Considerando essa estrutura e o seu caráter normativo, analise criticamente as proposições abaixo e escolha a alternativa que expressa corretamente a tensão entre orientação normativa e autonomia dos entes federados. Então, novamente aqui a tensão, né? Vamos lá, certo? A multidimensionalidade normatizada pelo MEC reflete uma tentativa de abarcar os elementos necessários à qualidade e à equidade, mas pode gerar sobrecarga normativa dos sistemas e instituições, exigindo discricionalidade crítica dos gestores para evitar adaptação mecânica. A estruturação em 5 dimensões torna o documento exclusivamente prescritor e centralizador, inviabilizando adaptações locais e contribuindo para a uniformização, que não considera identidades culturais e contextuais. Não, o documento considera, sim, é um dos pontos, né, fortes do documento, as questões culturais e contextuais. As 5 dimensões funcionam como diretrizes flexíveis que delegam integral autonomia institucional, reduzindo o papel normativo do Estado e colocando o gestor. Também não é isso, né? Não é reduzir, né? Não é isso. Ao incluir dimensões como gestão democrática e identidade profissional, o documento oferece um modelo flagrante de neoliberalismo educacional ao delegar às instituições exclusiva pela equidade, desconectando-se de políticas, não, né? O documento traz várias coisas que são importantes para a qualidade e equidade, né? Então, ele coloca aqui a multidimensionalidade, né? Agora, sim, essa pode gerar uma sobrecarga normativa, né? Então, para evitar uma adaptação mecânica, sim. Tá? Então, letra A, né? Então, é uma tensão, né? Porque o documento, ele quer que considere as questões locais, né? Que não seja uma adaptação mecânica, mas que leve em consideração todo o contexto para buscar essa qualidade de educação e equidade na educação infantil, levando em conta, né, as questões culturais, as questões presentes naquele território, certo? Portanto, aqui, letra A de amor. É isso, gente, ó. Fica aí, né? Ficou longo, né? Mas enfim, não teve jeito. Para explorar um pouquinho mais a prova, a gente tinha que fazer assim, certo? E cabe aí, né? Como eu falei, algumas situações que você pode ver recurso. Se você tiver ideias aí,
críticas, coloque também. Eu falei aquela questão lá do ensino fundamental, mas a prova permeou aí a educação infantil sempre, né? Mas eu ainda acho que o exemplo do fundamental fica mais fácil para a gente compreender do que aqueles que eles usaram lá, tá? Mas fica as dicas aí, certo? E sucesso, depois coloca quantos pontos você fez e tal, os comentários para a gente ver, tá bom? Muito obrigado e até a próxima.